Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar agora a nossa análise sobre a Segunda Guerra Mundial. No primeiro momento, nós analisamos as causas e os antecedentes da guerra. Agora nós vamos ver a guerra propriamente dita. Em 1º de setembro de 1939, os exércitos da Alemanha nazista invadiram a Polônia. Este fato foi a causa imediata da Segunda Guerra Mundial. Logo após a invasão, a Inglaterra e a França declararam guerra ao Terceiro Reich, a Alemanha nazista, e o conflito vai se propagar, a princípio somente pela Europa e posteriormente para outros continentes. A Segunda Guerra Mundial, basicamente, o desenrolar dos conflitos, ele pode ser dividido em duas partes fundamentais. De 1939 até o final de 1941, vitórias do eixo. Parecia que os exércitos alemães, principalmente, iriam vencer a guerra. No entanto, a partir de 1942, a guerra se tornou bastante equilibrada, passou a ocorrer um equilíbrio de forças, e do final de 42 até o restante do conflito, vitórias dos países aliados. Lembrando, que os dois blocos, países aliados, Inglaterra, Estados Unidos, França e União Soviética. E do outro lado, os países do eixo, Itália, Alemanha e Japão. Vejamos agora, resumidamente, os acontecimentos mais importantes durante o conflito. Como eu estava ressaltando para vocês, a Segunda Guerra Mundial, até o final de 1941, ela foi uma guerra praticamente europeia, restrita ao continente europeu. Somente no final de 1941 é que ela vai se tornar um conflito mundial. Os exércitos alemães, a princípio, pareciam invencíveis, pareciam imbatíveis. Eles adotavam uma tática inovadora de guerra chamada Blitzkrieg, a guerra relâmpago. E com muita facilidade, os exércitos alemães dominaram grande parte do continente europeu. A Polônia, a Tchecoslováquia já tinha sido invadida anteriormente, Holanda, Bélgica, Noruega, França, Grécia, todos esses países foram dominados pela Alemanha nazista. Ou seja, boa parte da Europa estava nas mãos do Terceiro Reich. Apenas a Inglaterra, isolada, conseguia resistir aos ataques alemães. Então, a princípio, como nós falamos, uma guerra restrita ao continente europeu. E no final de 1941, é que essa guerra vai adquirir uma amplitude mundial. Ela se transforma numa guerra total, através de dois acontecimentos fundamentais. Primeiro, em junho de 1941, temos aqui a imagem, os exércitos da Alemanha nazista invadiram a União Soviética, traindo o pacto de não agressão. Começava o setor mais terrível e mais violento da Segunda Guerra Mundial, o choque entre a Alemanha nazista e a União Soviética do ditador Joseph Stalin. E o outro acontecimento também muito importante, em dezembro de 1941, 7 de dezembro, os japoneses atacaram a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, onde ficava estacionada a frota norte-americana do Pacífico. Esse ataque japonês provoca a entrada dos dois países na guerra, Estados Unidos e Japão. Então, observe um aspecto fundamental. União Soviética, Estados Unidos e Japão, a rigor, eles só entraram no conflito no segundo semestre de 1941, embora o Japão já estivesse travando uma guerra contra a China. Então, agora nós vamos ter uma guerra na Europa, uma guerra no norte da África e uma guerra no Pacífico, no distante Pacífico, entre os Estados Unidos e o Japão.
Continuando, um outro acontecimento muito importante da Segunda Guerra Mundial é em 1944, 6 de junho de 1944, o famoso Dia D, onde os exércitos aliados, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, atravessaram o Canal da Mancha e invadiram o norte da França, as praias da Normandia. Esta operação militar ficou conhecida como o Dia D, a Operação Overlord, e ela foi muito importante pelo seguinte, porque com esta invasão, os países aliados começaram a libertar a França do domínio nazista e também eles vão abrir uma segunda frente de luta contra a Alemanha. Então, a partir de 1944, a situação da Alemanha estava extremamente difícil, porque o país ficou cercado de inimigos. Na frente ocidental, a Alemanha passou a ser atacada pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pelo Canadá e por outros países que auxiliavam os aliados. E na frente oriental, a Alemanha era atacada pela União Soviética. É um acontecimento também importante. É preciso destacar a batalha decisiva da Segunda Guerra Mundial, a famosa Batalha de Stalingrado, que ocorreu no final de 1942 e no comecinho de 1943. Vou repetir o nome da batalha, que é importante, Stalingrado. Praticamente todos os historiadores concordam que foi a batalha mais importante de toda a guerra. Por quê? Porque nesta batalha, em Stalingrado, hoje é a cidade de Volgogrado, nesta batalha a Alemanha sofreu a sua primeira grande derrota. Os exércitos alemães, até então invencíveis, até então imbatíveis, sofreram a sua primeira grande derrota. Então, em Stalingrado, numa batalha violentíssima entre os exércitos da Alemanha nazista e o exército vermelho da União Soviética, em Stalingrado, a Alemanha começa a perder a guerra. Aqui é a imagem do dia D. Também, a partir de 1943 e ao longo do ano de 44, as principais cidades alemãs passaram a ser sistematicamente bombardeadas pela Força Aérea Aliada. Esses bombardeios causavam muitos estragos, a população civil foi duramente afetada por esses bombardeios, e o objetivo básico desses ataques era minar a resistência da população, abalar o moral da população, além também de destruir alvos militares. Então, aqui a imagem da cidade de Dresden, bombardeada pela aviação aliada. Temos aí uma outra imagem das fortalezas voadoras, o famoso Boeing B-17, despejando bombas em cidades alemãs. Esses aviões eles partiam da Inglaterra e posteriormente da França, e atacavam as principais cidades alemãs, Berlim, Hannover, Dresden, Stuttgart, dentre outras cidades que foram sistematicamente bombardeadas. É importante ressaltar também a guerra no Pacífico, entre os Estados Unidos e o Japão. Esta guerra no Pacífico, ela foi travada numa guerra diferente. Travado na imensidão do Oceano Pacífico, e a arma mais importante era o porta-aviões. Nós temos aí uma imagem da famosa Batalha de Midway, o porta-aviões norte-americano Yorktown. Nesta Batalha de Midway, o Japão começou a perder a guerra. O Japão perdeu 4 porta-aviões, enquanto que os Estados Unidos perderam apenas 1 porta-aviões. Então, a maré da guerra começou a mudar. Era visível a superioridade material dos países aliados e era apenas uma questão de tempo a derrota dos países do eixo.
um dos aspectos mais sinistros da Segunda Guerra Mundial foi a descoberta dos campos de concentração da Alemanha nazista. Durante a guerra, a Alemanha construiu dezenas de campos de concentração e de extermínio para eliminar não só a população judaica, mas também outras populações ou grupos considerados inferiores e degenerados. Então, além dos judeus, ciganos, homossexuais, grupos que combatiam o nazismo, então vários grupos sociais que foram reclusos nesses campos de concentração e muitos deles foram exterminados. Então, no desenrolar da guerra, na medida em que o território alemão foi sendo invadido pelos exércitos aliados, eles foram libertando, digamos assim, a população que vivia nesses campos de concentração e que ainda não tinha sido vítima de assassinatos. Então, a imagem macabra, sinistra, né, de milhares de pessoas, de cadáveres, num desses campos de concentração. Em maio de 1945, a Alemanha foi derrotada. A Itália do ditador Benito Mussolini também já tinha sido derrotada. Faltava apenas o Japão no Extremo Oriente. A partir de 1944, a situação do Japão era muito difícil, era muito complicada. A superioridade militar e industrial dos Estados Unidos era muito grande sobre o Japão e as principais cidades japonesas passaram a ser bombardeadas pela Força Aérea Aliada. Aqui nós temos a imagem do famoso Boeing, bombardeiro B-29, a super fortaleza voadora. Esses aviões eles partiam de bases no Pacífico e bombardeavam as principais cidades japonesas, causando muita destruição. E, finalmente, em agosto de 1945, o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki acabou provocando a rendição japonesa. Então, observem, né? Ao final do conflito, vitória dos países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, e a derrota dos países do eixo, Itália, Alemanha e Japão. É importante ressaltar também as consequências da Segunda Guerra Mundial. Quais as mudanças que foram provocadas por esta guerra? Rapidamente, nós podemos listá-las aqui. A divisão do mundo em dois grandes blocos econômicos rivais, opostos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Uma outra consequência, a divisão da Alemanha, que foi a grande derrotada na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi dividida em praticamente dois países, a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. A criação da ONU, Organização das Nações Unidas. O expansionismo do socialismo no leste da Europa. E a descolonização afro-asiática, o processo de independência das colônias africanas e asiáticas. Obrigado pela atenção e continue aprendendo com a SENEC.